Estudo de hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. É a vocação dos 4 primeiros discípulos de Jesus, os 4 primeiros discípulos que são pescadores. Vamos ler o texto? Caminhando junto ao mar da Galileia. Então, vamos parar por aí um pouquinho. Caminhando junto ao mar da Galileia. Veja, já falei isso aqui outras vezes. Existem 2 grandes regiões aqui que a gente vê nos textos da Sagrada Escritura em Israel. A região norte, que é a região da Galileia, que é essa região onde Jesus está, e a região sul, que é a região da Judéia, onde está inclusive a capital Jerusalém, com o Templo de Jerusalém. A geografia em São Marcos ela é muito teológica, então ela divide bem isso aqui. A maioria dos textos que nós vamos ver da vida de Jesus aqui no Evangelho de São Marcos, até a metade desse Evangelho, ela acontece na Galileia, na região norte, porque ela é considerada a região do anúncio, onde Jesus vive grande parte da sua vida pública, ensinando, operando milagres, curas, libertações, chamando os seus seguidores, os discípulos. A vida pública de Jesus, os ensinamentos, acontecem, sobretudo, na região norte, a região da Galileia. E a segunda metade do Evangelho de São Marcos passa-se a maioria na região da Judéia, lá em Jerusalém, porque nós vamos ver o processo de crucificação, paixão, morte e ressurreição de Jesus, que acontece na região da Judéia. Então essa geografia ela é bem teológica aqui, né? Então quando nós lemos que Jesus está caminhando junto ao mar da Galileia, ele está então na região norte, na região da Galileia, e especificamente numa cidade chamada Cafarnaum, que era a principal cidade da região norte, lá da região da Galileia. Por que ela era a principal cidade? Ela era maior porque lá nesta cidade havia este lago, ou mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, tá? É a principal fonte, uma das principais fontes, é a principal, né? A principal fonte de água doce do país. Então, lógico que nesta região as principais cidades estariam ao redor desse lago, né? E delas, Cafarnaum é a principal, é a maior cidade. Tanto que nessa cidade havia a maior sinagoga da região. Tanto que nessa cidade passava por ela uma estrada romana, porque o povo era dominado pelo Império Romano. E o Império Romano, para ter acesso às regiões dominadas, criava grandes estradas, cortando as principais cidades. Então era uma cidade de muito fluxo também de pessoas, de culturas diferentes, pessoas diferentes. Era uma espécie de capital da região. Então Jesus vai para essa cidade não é à toa. Ele vai para a beira do lago não é à toa. É ali que ele começa a exercer seu ministério, não é à toa. Porque assim ele é estratégico, ele tem acesso a mais pessoas. Ele consegue atingir o maior número de pessoas. E você vai ver que ele chama pescadores, porque ele vai atravessar de barco várias vezes para outras cidades que estão ao redor desse lago. Jesus é estratégico. Jesus fica amigo de Pedro, não é à toa não, minha gente. Pedro morava ao lado dessa grande sinagoga, pertinho da sinagoga. Então Jesus também tem toda a sua estratégia aí para evangelizar, né? Vamos lá. Caminhando então à beira do mar da Galileia, ele viu Simão e André, o irmão de Simão. Lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde em meu seguimento, e eu farei de vós pescadores de homens. E imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. Um pouco adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles também no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, partiram em seu seguimento. Aqui nós vemos o chamado dos primeiros discípulos. Uma coisa que chama a atenção aqui, são pessoas comuns fazendo coisas comuns. Na época, à beira do mar da Galileia, o que você vai encontrar? Que trabalhador você vai encontrar? Pescadores. Estão fazendo o labor do dia a dia, né? Trabalhando, o trabalho do dia a dia cotidiano. Trabalho normal. Está vendo que eles, os pescadores, não estavam fazendo nada de extraordinário. Não são pessoas extraordinárias, são pessoas comuns. E estão fazendo trabalho cotidiano comum, como o meu trabalho e o seu trabalho. Como pessoas comuns que nós somos. E Jesus chama essas pessoas comuns. E chama no lugar comum em que elas estão.
Isso é espetacular. Jesus chama cada um de nós. Mas às vezes as pessoas ficam esperando algo grandioso. Ficam esperando estarem numa situação espetacular, uma situação diferente. Esperando talvez se tornarem um outro tipo de pessoa para aí seguir Jesus. Não. Jesus chama você, pessoa comum, como Pedro, como Tiago, como João, como André. Pessoas comuns, pescadores comuns. E te chama na situação comum da vida, no ordinário da vida. Eles estavam ali fazendo o que eles faziam todos os dias, que era trabalhar lá, pescando, consertando as redes, limpando o barco. Trabalho comum. Fica pedindo para ficar esperando. Vai abrir o céu, vai se abrir, anjos vão descer, trombetas vão tocar. Ou eu vou me tornar uma pessoa virtuosa, maravilhosa, e aí sim Deus vai me chamar para uma grande missão. Nada disso. Jesus chama pessoas comuns em lugares comuns. Assim foi com os 4 discípulos primeiros que ele chamou. E você vai ver que o 5º que ele vai chamar é São Mateus. São Mateus, além de estar ser uma pessoa comum, está fazendo o trabalho dele comum, ele estava no lugar de pecado, porque ele estava na coletoria de impostos e o lugar onde ele cometia pecado. Jesus ainda foi lá e arrancou ele do lugar de pecado. Veja bem, nem vou entrar no mérito aqui agora, porque o texto não é sobre São Mateus. Mas para você entender que não tem que esperar uma ocasião especial ou se tornar uma pessoa especial para ouvir o chamado de Jesus. Não é assim que funciona. Pessoas comuns fazendo coisas comuns do dia a dia do trabalho. São essas pessoas que Jesus chamou. E aí Jesus diz, vem e me segue. Por quê? Porque Jesus disse no Evangelho de São João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é conversão. É sair do caminho em que eles estão e entrar num novo caminho. E que caminho é esse? Esse caminho é o próprio Cristo. O que é seguir uma pessoa? É andar atrás dela, no mesmo caminho que ela vai, você vai também. Então, eles são chamados a se converter, ou seja, mudar de caminho, mudar de direção na vida. E passar a seguir Jesus. Então, só que aí tem um ponto importante, né? Muita gente também acha que quando Jesus chama, quando tem que seguir Jesus, fica com medo. Porque acha assim, mas eu gosto de quem eu sou. Jesus vai me transformar em outra pessoa. Ou às vezes até o inverso, tá? A pessoa também pode se frustrar, esperando que Jesus me chamando, ele vai me transformar em outra pessoa, porque eu não gosto de quem eu sou. E Jesus não vai te transformar em outra pessoa. Como é que a gente sabe disso? Porque Jesus disse, vocês são pescadores. O que era ser pescador? Era a identidade da pessoa. Ser pescador aqui é a identidade deles, é quem eles são. É o que eles fazem, mas é quem eles são. Representa a identidade deles. E Jesus disse, vocês vão continuar como pescadores, ou seja, eu não vou mudar vocês, eu não vou mudar a identidade de vocês, a essência de vocês. Não vou mudar. Mas eu vou potencializar. Porque de pescadores, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aí sim está o pulo do gato, né? Jesus não muda quem nós somos, porque Deus nos criou assim. Com as características que nós temos, com os dons que Ele nos deu, né? Com as bênçãos que Ele já derramou na nossa vida. Ele nos fez assim, com essas características, com estes dons. Agora Ele vai pegar isso e vai potencializar. Isso é espetacular. Então, para aquele que tem medo de seguir a Jesus, porque não quer que Jesus o transforme em outra pessoa, fica tranquilo, você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que melhorada, uma versão bem melhorada. Agora, você que acha que seguir Jesus, você não gosta de quem você é, e quer seguir Jesus porque acha que Jesus vai te transformar em outra pessoa, não. Você vai passar a gostar de quem você é, porque Ele vai trazer para fora a sua verdadeira essência. Quem realmente você é. Vai fazer de você de pescador a pescador de homens. Vai potencializar o que de bom existe em você. É isso que Jesus faz com as pessoas. Essa é a transformação que Jesus realiza nas pessoas, né? Porque senão muita gente acaba ficando com medo, né, de seguir a Jesus. E uma coisa muito bonita também. Jesus quer contar conosco. Jesus quer que a gente o siga. Jesus quer que a gente esteja com Ele.
Como é que a gente sabe disso? Lembra, para estudar a Sagrada Escritura, a gente tem sempre também que ter o Catecismo da Igreja Católica em mãos. E no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 787, a gente lê o seguinte: desde o início, para mostrar que Jesus quer que a gente o siga, ele quer que a gente esteja com ele quer nos potencializar, quer nos tornar, que nós nos tornemos discípulos dele. Parágrafo 787 do Catecismo da Igreja Católica. Desde o início, Jesus associou os seus discípulos à sua vida. Desde sempre, desde o início, Jesus quis os discípulos com ele. Ele nos quer com ele desde o início. Vou ler de novo. Desde o início, Jesus associou os seus discípulos à sua vida. Revelou-lhes o mistério do reino. Deu-lhes participar de sua missão, de sua alegria e de seus sofrimentos. Então ele quer que a gente participe. Ele quer nos revelar os mistérios de Deus. Ele quer que a gente participe da vida dele, né? Da alegria, dos sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre ele e os que o seguiram. Jesus quer conosco, não é qualquer coisa, não. Jesus quer conosco intimidade. Ele já não nos chama de servos, mas de amigos, né? Assim que nós lemos na Sagrada Escritura. Então que esse texto, né, sobre o chamado dos primeiros discípulos, primeiro, afaste de nós todo medo de seguir a Jesus, ou afaste de nós toda falsa também expectativa no seguimento a Jesus, e nos faça entender que a nossa resposta precisa ser, quando Jesus nos chama, ela precisa ser imediata. Porque essa também é uma característica deste texto. O que tecnicamente nós chamamos de seguimento imediato. Porque diz o texto, né? No versículo 18, ou melhor, no versículo 18, diz que quando Jesus fala, olha, vinde em meu seguimento que eu vos farei pescadores de homens, diz o texto, e imediatamente, deixando as redes, eles o seguiram. É o chamado seguimento imediato, ou seja, a pessoa entra de cabeça. Ela mergulha, entrega realmente a vida dela, confia. O chamado de Jesus, quando Jesus nos chama, isso é irresistível. Mas ao mesmo tempo a gente corre o risco de ficar com um pé lá e outro cá. Isso é demonstrado quando Jesus chama o Tiago e o João, né, os filhos de Zebedeu. Porque quando fala aqui que ele tem os filhos de Zebedeu, tem os empregados, eles tinham então que cuidar do pai, eles tinham então que cuidar da empresa do pai, mas eles entenderam que o chamado de Jesus era maior do que o amor à casa familiar, do que o amor, inclusive, aos bens materiais. Esse chamado é maior, ele é irresistível. E por isso o seguimento imediato, né? Isso faz referência a alguns outros textos da Sagrada Escritura, como, por exemplo, quando Eliseu é chamado por Elias, né? O seguimento também é imediato. Então, as pessoas entram de cabeça, isso que se chama esse segmento imediato. Aí, a história de tantos santos da Igreja Católica também, né? Quando Deus chamou, entenderam esse segmento imediato e mergulharam de cabeça no chamado de Deus, né? Então, que esse texto possa nos iluminar, seja entendendo o que é o chamado de Deus na nossa vida, mas também a resposta que nós damos. De não ficar com um pé lá e outro cá, mas confiar no chamado que Jesus faz a cada um de nós.